Eu quero, nessa manhã, compartilhar com você uma palavra sobre vigilância, né? Na verdade, sobre prudência, ok? Que está Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, que diz assim: Graça e paz, queridos, bom dia, shalom, Deus abençoe sua vida. Que esse dia seja uma bênção para você, que você esteja achado por Deus, né? Que o Senhor cada dia nos ache e nos abençoe. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com você uma palavra sobre vigilância, né? Na verdade, sobre prudência, ok? Que está Mateus capítulo 24, versículo 45 a 51, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não o sabe, e castigá-lo-á e lhe dará a sorte dos hipócritas. Haverá ali choro e ranger de dentes. Querido, esse texto, nessa manhã, ele nos fala sobre permanecer agindo corretamente. Fala sobre uma motivação elevada, né? Fala que o Senhor constituiu o servo para que ele pudesse cumprir o seu desígnio, o seu propósito, o seu chamado. Mas que esse servo pode ser um servo prudente, um servo bom, um servo atencioso, mas ele também pode ser um servo mau, negligente, e aqui o texto fala que ele pode agir mal e começar a comer e a beber com ébrios. É que fala da companhia que ele escolheu para caminhar. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque de fato o Senhor tem nos dado um chamado, todos nós temos um propósito de vida e precisamos cumprir esse propósito, precisamos caminhar na direção de Deus, nos princípios de Deus, guardando a palavra, guardando, né, os princípios do Senhor, e não simplesmente andando no caminho do mundo, no caminho que a gente pode dizer de loucura, um caminho de insensatez. Muitos estão vivendo de maneira insensata, de maneira imprudente, seguindo conselhos maus. Eu quero nessa manhã dizer para você: permaneça no propósito de Deus, guarde os princípios de Deus, guarde os princípios da palavra de Deus, porque a Bíblia diz aqui que o Senhor daquele servo virá, só que ele não sabe o dia nem a hora, ele não sabe o momento em que será chamado a conta, será chamado a uma prestação de contas, né? É como alguém que tem que dar satisfação daquilo que faz, daquilo que recebeu. Isso lembra muito a parábola dos talentos, né? Quando o Senhor distribui os talentos, um recebe 5, outro recebe 2 e um recebe 1. E o que a gente tem feito com esses talentos é muito importante. Nós recebemos uma missão de Deus, todos nós temos uma missão, temos um chamado de Deus. Cada pessoa, na sua especificidade, no seu dom, naquilo que Deus chamou, naquilo que Deus colocou, naquela paixão que está derramada no nosso coração, para exatamente cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Seja desde a nossa família, a nossa casa, que é o nosso primeiro ministério, seja também o nosso trabalho, profissionalmente, a gente cumprir um propósito de ser testemunha de Cristo no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa caminhada. Então é muito importante que tudo que você faz, você faça como quem faz ao Senhor. Por quê? Porque você não pode fazer de qualquer maneira. Diz aqui: porém, se aquele servo for mau e disser consigo:
o meu Senhor tarde virá, você sabe que tem muita gente vivendo o evangelho assim, como se Jesus nunca fosse voltar, como se o evangelho fosse somente para que você desfrute e não para que você coopere, para que você semeie também, fosse apenas uma colheita e nunca fosse uma semeadura, não fosse também para nós um chamado, uma missão. E por isso muitas pessoas têm vivido de maneira como se nunca fosse acabar, né? Mas a Bíblia diz aqui que se ele for mal, quando o seu servo vier numa hora que ele não sabe, no momento que ele não espera, ele será pego e desprevenidamente, e com isso ele vai ser castigado. A palavra que Jesus usou é essa, viu, irmão? Castigá-lo-á e lhe dará sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui coloca tanto o negligente como o hipócrita na mesma categoria daqueles que sabem, mas que não vivem, sabem, mas não buscam, né? Alguém que diz, isso vou deixar para depois. Os procrastinadores, né? Aqueles que deixam sempre para depois, fica procrastinando as coisas. Mas eu quero dizer para você, querido, faça com excelência, faça com amor, tudo que você pode fazer, faça bem, cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide dos seus negócios, cuide do seu ministério, como se não fossem seus, porque de fato não são, são do Senhor. E um dia nós vamos estar diante dele. E eu quero dizer para você que naquele dia o Senhor vai dizer para você: bom servo fiel, que bom que tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o texto diz: então lhe confiará todos os seus bens. Aqui está falando de uma herança eterna, de uma presença eterna, de uma eternidade que o Senhor naquele dia nos entregará, e nós estaremos então para sempre. Viva sob essa perspectiva, viva sob essa realidade, sobre essa esperança, sabendo que o Senhor, ele voltará e nós seremos recebidos com alegria pelo Senhor, porque cumprimos o nosso chamado, cumprimos a nossa missão e guardamos a fé. Deus abençoe você nessa manhã, que tudo que você fizer nesse dia, você faça com essa perspectiva, com esse olhar de que alguém que serve ao Senhor, tudo que você faz com essa perspectiva de que está servindo a alguém muito maior, a um Deus que te ama, que te chama e que te capacita e que te abençoa. Em nome de Jesus, que esse dia seja isso, seja assim na sua vida. Um beijo, amo você. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal e de compartilhar para que essa palavra possa abençoar outras pessoas também. Deus abençoe você, querido. Fique na paz do Senhor. Te amo. Um beijo.